Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Bom dia, está começando mais uma edição do programa Saber Viver. Hoje vamos falar de maternidade e do quanto a vida das mulheres pode mudar após esse acontecimento. Também terei a participação dos nossos colunistas com reportagens e dicas. Não saia daí, porque o programa Saber Viver está apenas começando. Ao meu lado, a psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil, Alvânia Klausig. Bom dia, Alvânia. Bom dia, Melissa. Bem-vinda ao Saber Viver. Obrigada, é um prazer estar aqui. Para começar nosso bate-papo, o que muda na vida de uma mulher após o parto? Nossa, seria mais interessante algo que não muda, né? Porque são tantas mudanças, desde mudanças físicas, mudanças emocionais, né? São turbilhões de emoções que essa mãe enfrenta, né? São vários hormônios ali à flor da pele nela, né? Então, são mudanças que tem dia após o parto. E para lidar com essas mudanças, o que é importante, doutora? É importante, primeiramente, a mãe ser muito bem orientada, estar muito bem acompanhada com a sua equipe, seja seu obstetra, o próprio pediatra que vai acompanhar o bebezinho e ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio é fundamental nesses primeiros meses. Explica pra gente, então, o que é essa rede de apoio? A rede de apoio é uma rede formada pela família da mãe, pelos amigos, né? São pessoas que estão ali para auxiliar essa mãe, para ampará-la nesse momento, que é de um momento de muito estresse para ela, né? Muito estresse emocional, muito estresse físico, porque após o parto, essa mãe sente muita dor. Após o parto, essa mãe sente muita angústia e ela sente muita solidão, né? Porque através da maternidade vem um monte de tarefas para essa mãe cumprir, né? Então, tendo uma rede de apoio para auxiliar essa mãe nas outras tarefas que ela tinha antes, como arrumar a casa, fazer um almoço, cuidar de outras tarefas, ela fica somente em função do bebê. E quem compõe essa rede de apoio, doutora? Pai, a gente tem mania de falar do pai. Pai é uma rede de apoio. Pai não é rede de apoio. O pai é pai. Isso. Exatamente. O pai, ele é pai. Ele não ajuda. Ele exerce a sua paternidade, né? O pai, ele não tá ali para auxiliar. E é importante também, Melissa, frisar que as mães têm que deixar o pai ter o espaço deles. Porque às vezes a mãe fica super protetora com o bebezinho e não deixa o pai fazer nada. Entendi. Ai, o pai não sabe fazer, não é desse jeito, não. Os dois Eles têm que aprender também, exatamente, né? Até porque é comum a gente ouvir falar que ao nascer um bebê, nasce uma mãe. Exatamente. E é uma das angústias que essa mãe sofre. Porque durante a gestação, a gestante é paparicada. Tudo é a gestante, tem todos os cuidados para ela. Os mimos são todos para ela. Exatamente. Só que aí depois que o bebezinho nasce, ela é deixada de lado. A atenção vai toda pro bebê. Isso pode gerar muita angústia para a mãe, porque as pessoas esquecem que ali tem uma mãe que está à flor da pele, que está com muito medo, que está com muita angústia. Então é preciso ter esse olhar para ela. E é importante também, doutora, a gente destacar que existe níveis dessa angústia. Certo. Exatamente, porque às vezes é normal a mãe ela tá angustiada nesse início, porque é tudo novo. Sim. Né? Tem as dores, tem a dor do parto que fica um tempo depois, né? Mas depois que passa uma semana, 2 semanas, ela ainda continua angustiada, é preciso essa família ter atenção. É preciso buscar ajuda para ver o que está acontecendo, para a gente ou agir de forma preventiva ou corrigir algo que pode estar desajustado nessa mãe. Até porque pode, né, acontecer o que chamamos de depressão pós-parto. Exatamente, que é muito comum, né? Tem muitos estudos, só que é estatisticamente, tem muito mais dados do que a estatística mostra. Porque muitas mães sofrem de depressão pós-parto e não buscam ajuda. E sofrem caladas. Sofrem caladas. Esse que é o maior drama delas. Porque a própria família, às vezes, não tem o conhecimento adequado
para identificar o que essa mãe está sentindo. Entendi. E querendo ou não, doutora, à medida que a criança cresce, a família também cresce. E aí precisa de ter mais cuidado. Exatamente, porque cada fase do desenvolvimento infantil necessita de um tipo de atenção. Né? Quando é menorzinho tem uma atenção um pouco maior e na medida que vai crescendo, essa atenção vai sendo diversificada e vai sendo ramificada para as outras áreas também. E em alguns casos de mães que amam os filhos, mas não amam a maternidade. Essa é uma questão muito polêmica, porque falar algo negativo da maternidade hoje gera muita polêmica. Você não pode, é um tabu ainda você falar mal da maternidade. Só que tem esse lado, é como se fosse duas moedas, né? Tem o lado pleno da realização da mulher, mas tem um lado angustiante também, porque acarreta muita demanda dessa mãe. E responsabilidade também, né, doutora? E se essa mãe não está preparada para isso, ela vai odiar a maternidade. Entendi. Que não tem nada a ver com o sentimento dela com o filho. Ela ama o filho dela, não imagina a vida dela sem, mas ela não gosta da maternidade. E é muito comum até a gente ouvir de algumas mães nesta fase: ah, eu não gostaria de ter tido você. E isso gera, né, toda a negatividade ali em cima daquela criança. Exatamente, porque aquela criança acaba se sentindo culpada, né? Às vezes a mãe fala para a criança que eu não vou te dar um irmãozinho porque ter filho dá muito trabalho e ela cresce com aquilo, né? Que eu dou muito trabalho. A criança é um anjo, mas ouviu isso e criou um rótulo. E as mulheres precisam ser orientadas, Melissa, principalmente antes de querer ser mãe, porque a gente cria muita expectativa na maternidade. Todo mundo acha que vai ser maravilhoso, né, doutora? E é maravilhoso, com certeza. Ser mãe é maravilhoso. Mas realmente são muitos os trabalhos aí que vêm também, né, com a maternidade. Muda tudo, a vida toda, né? E se essa mãe, ela não tá forte emocionalmente, madura emocionalmente, pode gerar muita frustração. E essa frustração pode desencadear uma angústia, que vai desencadeando um estado depressivo, vira uma bolinha de neve. Eu vou te convidar a assistir comigo a coluna Firulas da Ana, com a Ana Carolina Halaby. Bom dia, querida. Bom dia, meu nome é Ana Carolina Halaby, eu tô aqui no Firulas da Ana e hoje nós vamos falar sobre perfume. Você sabe como escolher o melhor perfume para o seu tipo de pele? Você já pensou sobre isso? Você já percebeu que aquele perfume que você gostou na sua amiga, o porquê dele não ficar bom em você? Eu vou te responder isso hoje. E sabe por quê? Porque cada pessoa tem um tipo de pele diferente. Isso porque os odores corporais são únicos e cada pele tem o seu próprio cheiro, o seu DNA. Cada tipo de pele se adapta melhor a um tipo de essência. Existem 4 tipos de base dos perfumes: o frutado, o amadeirado, o cítrico e o floral. E cada tipo de pele se adapta melhor a um deles. Os perfumes mais famosos são os franceses, mas não é por isso que devemos menosprezar os nossos perfumes brasileiros, que são feitos para a nossa pele, para o nosso clima. Isso não significa que o lançamento ou perfume mais caro seja o melhor para você. O interessante é que você saiba e escolha suas características. Agora a dica mais importante: não é porque você gostou do perfume ou o perfume é caro que você pode ser mal educado com o olfato do outro. Passe sempre o perfume com parcimônia. E aí, gostou? Então não perca o próximo Firulas da Ana. Muito obrigada, Ana, pela sua participação aqui no Saber Viver. Nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos a conversar com a doutora Alvânia sobre os cuidados com as crianças ao longo da vida. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-los. Venha você para a Carlota Plus Size. Restaurante e Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante,
criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandaí, número 100, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, essa é para ficar de olho aberto. A Oculari, Hospital Referência em Oftalmologia em BH, criou o programa Mais Visão. A qualidade e estrutura de atendimento da Oculari, Com preços acessíveis para quem mais precisa, sem mensalidade nem burocracia. É mamão com açúcar. ligue agora e saiba mais. Programa Mais Visão, a qualidade Oculari ao seu alcance. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Estamos de volta com o programa Saber Viver. E agora você acompanha a coluna Na Palma da Lei com Zanoni Júnior. Bom dia, Zanoni. Bom dia, querida Melissa. Voltamos com a nossa coluna Na Palma da Lei e hoje falaremos sobre a difamação. Já traçamos algumas nuances do crime de calúnia e hoje nós temos aí um crime intermediário que fica ali no artigo 139 do Código Penal entre a calúnia e a injúria. A difamação, difamar alguém imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Aqui, mais uma vez, é honra objetiva, o bem jurídico protegido, tutelado pelo legislador. E, pasmem, é o crime mais praticado nas redes sociais. Ou seja, aquela fofoca, o fato aqui não precisa ser inverídico. Aquela fofoca que você está repassando, isso pode configurar, sim, um crime de difamação. A difamação, ela pode ser praticada por qualquer pessoa e qualquer pessoa pode ser vítima desse crime. É um crime que tem aqui uma pena de 3 meses a 1 ano da competência do Juizado Especial Criminal. Muitas vezes o telespectador pode até pensar que é uma infração pequena, é uma infração de menor potencial ofensivo, mas havendo uma condenação e ela transitando em julgado, isso pode sim lançar o seu nome no rol dos culpados, pode dar aso aí ao cumprimento de medidas restritivas, de penas restritivas de liberdade, de penas restritivas de direito. Então não vale a pena. O telespectador, quando estiver com o computador, com o seu celular, deve tomar muito cuidado, principalmente quando está reproduzindo notícias, quando está tecendo consideração em cima de notícias que ele não sabe a base legal, não sabe o manancial. Muitas vezes o sujeito vai repercutir com base em fake news. Tome cuidado. Até a próxima. Muito obrigada, Zanoni, pela sua participação. E eu volto a conversar com a doutora Alvânia Klausig, que é especialista em desenvolvimento infantil. Doutora, este é um assunto que realmente os pais e as mães têm muito aí de dúvidas, né? Bastante. Conta um pouquinho pra gente agora, o que desperta então essas dúvidas nos pais? O medo é o principal mentor dessas dúvidas, né? Os pais sempre têm medo de como que vai ser o futuro dos meus filhos, se eu vou conseguir educar, né? Se eu vou conseguir dar para eles o suporte, a assistência necessária. Parece que eles estão meio perdidos, não sabem o que fazer. Então, a terapia infantil e a terapia com os pais é importante justamente para colocar esses pais no caminho que eles querem, né? Eu não vou chegar para os pais e falar, é assim que vocês têm que fazer. Não, tem toda uma rotina, uma dinâmica familiar, as crenças dos pais, a forma como os pais foram criados, que isso tudo, querendo ou não, reflete na criação dos filhos. A gente aprende muito
muito com os nossos filhos. Exatamente. E é preciso ter uma mente aberta e buscar ajuda, né? A gente está com muito... Hoje, a gente tem muitas pessoas dando opiniões na vida das outras. E principalmente na maternidade, né? A gente está com muito olheiros, assim, julgadores de plantão. E às vezes as pessoas esquecem de olhar para dentro da casa dela, para ver o que elas estão fazendo, para ver o que o vizinho, digamos assim, está fazendo. Até porque a rotina nossa é diferente do próximo, né, doutora? Aí a gente pensa assim, para ele tá dando certo, vou fazer aqui também. Só que não é um remédio, não tem uma fórmula mágica. Né? Por isso que é preciso um acompanhamento diferenciado, um acompanhamento personalizado para cada família. E quais são as dúvidas mais recorrentes, doutora, dos pais? Se eu vou ser um bom pai e uma boa mãe. E o que eu posso fazer para me tornar um bom pai e uma boa mãe. Só que dentro da terapia com os pais, a gente tira esse rótulo de perfeição. Porque os pais estão querendo ser perfeitos e acabam querendo projetar a perfeição nos filhos. Isso é muito triste, é muito desgastante, porque as crianças vão crescendo ansiosas, né? Não aprendendo a lidar com a frustração e, consequentemente, os pais também não conseguindo lidar com a frustração dos filhos e com o fracasso dos filhos. É isso que eu ia acabar de falar, porque os pais acabam se sentindo culpados, né? Exatamente. E cada criança tem a sua personalidade também, vem desenvolvendo aí, né, doutora? Exatamente. Cada um nasce com o seu DNA, com a sua personalidade. Não tem jeito de você moldar um ser humano. O que você pode fazer com ele é simplesmente aperfeiçoar, capacitá-lo. E aprender também, né? A lidar com aquela forma ali da criança, né? Correto. Agora, doutora, me tira uma dúvida aqui. É uma situação comprovada cientificamente que o sono influencia bastante na evolução da criança, não é isso? Exatamente. E essa é uma briga que a gente tem hoje, porque o sono está sendo muito banalizado, muito negligenciado. Como se dormir fosse coisa de gente à toa, gente que não tem ocupação. Só que dormir é fundamental. A gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente nasce é comer. E a segunda é dormir. Por isso que o bebezinho recém-nascido é considerado o bebê que come e dorme, porque são duas coisas fundamentais para a manutenção da nossa fisiologia. E quando a gente dorme, eu gosto de falar que é como se nosso corpo fosse uma máquina e a gente dormiu e ele está indo para a oficina. Né? Então a gente restaura tudo que aconteceu durante o dia, né, para a maturação e a conservação da nossa memória, do nosso cérebro, sistema imunológico, né? E não é nem a questão da quantidade de horas, porque isso também já caiu. Não difere, né? Não difere mais. A gente precisa dormir de forma inteligente, porque a gente pode dormir 8, 9 horas e acordar cansado, mal-humorado, com o corpo ruim. Isso significa que você não teve um sono restaurador. E você pode dormir 4 horas e acordar plena. Este seria, então, o sono inteligente? Exatamente. Se você buscar formas inteligentes de dormir. Você teria algum exemplo para nos passar? Ambiente adequado. A tecnologia veio hoje para nos ajudar, mas ela está muito presente na nossa vida. Os celulares, tablets, né, os televisores, e isso atrapalha a gente dormir. Aquela luzinha que a gente acha que não tem problema nenhum, impacta diretamente. Stand-by, né, exatamente. Doutora? Fica ali direto. O ambiente propício para a gente dormir é o escurinho. Por quê? Porque a gente tem a produção de melatonina, que são hormônios que são excretados quando a gente está dormindo. E a melatonina, ela só age no escuro. Então, a gente precisa, aquele breu, como a gente fala, né? Tem que estar escuro para dormir. Então, vale a dica aí para os nossos telespectadores, né, doutora? Isso mesmo. Deixar o ambiente ali calmo para as crianças. Silencioso. E bem escurinho. Bem escuro. Viu? Vocês aí que estão aí preparando as crianças, sentindo elas muito agitadas, procure aí dar uma olhadinha como é que anda o ambiente para o seu filho estar dormindo, né, doutora? Isso mesmo. Agora, outra coisa que eu queria saber, doutora, é quantas horas de sono, então, são ideais até a fase dos 12 anos? Sim. Cada fase do desenvolvimento da criança varia. O recém-nascido, conforme eu falei anteriormente, é conhecido como bebezinho que come e dorme. Então, ao todo, durante o dia e a noite, ele teria mais ou menos 16 a 18 horas de sono. Não direto, porque recém-nascido não pode dormir esse tanto. Tem muita mãe que está deixando o bebezinho dormir mais do que 3, 4 horas. Eles têm que alimentar. E o bebezinho de 3 meses a 1 aninho, ele já começa a ter uma maturidade neuronal. Isso favorece criar algumas rotinas e hábitos saudáveis de sono, né? Então, é aconselhável a criancinha dormir entre 9 até 10 horas de sono tranquilo, ininterruptos à noite.
A partir de 1 aninho de idade e até uns 3 aninhos, também é a mesma fase de 3 meses a 1 ano, né? De 9 a 10 horas de sono. A partir de 3 anos até 5 anos de idade, começa a equiparar com o sono do adulto. A criança de 5 anos tende a continuar dormindo. Nós somos adultos que a gente dorme hoje como a gente dormia quando a gente tinha 5 anos de idade. É o mesmo ritmo, né? Nessa fase começa a se assemelhar com o ritmo do adulto, que precisa de umas 8 horas de sono. Tem criança que até menos. Uma boa noite de sono, ela começa a acontecer de acordo com como a gente acorda. Uma boa noite de sono é construída a partir do momento que a gente sai da cama, da nossa rotina, da nossa alimentação, dos nossos hábitos durante o dia e até a hora de dormir. Com certeza. Agora, doutora, existe alguma posição ideal para o bebê dormir? O bebê de 0 a 3 meses, o ideal é ele dormir de barriguinha para cima, por conta da morte súbita do bebê. Porque é um bebezinho que ainda ele não consegue movimentar, ele não consegue mexer. Então, se ele tiver algum engasgo, se ele tiver algum soluço, precisar respirar, se ele tiver de bruço, ele não consegue. Eu vou rapidinho para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais bate-papo aqui sobre os cuidados infantis. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandaí, número 100, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, essa é para ficar de olho aberto. A Ocular, Hospital Referência em Oftalmologia em BH, criou o programa Mais Visão. A qualidade e estrutura de atendimento da Ocular, com preços acessíveis para quem mais precisa, sem mensalidade nem burocracia. É mamão com açúcar. Ligue agora e saiba mais. Programa Mais Visão. A qualidade Ocular ao seu alcance. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Estamos de volta com o programa Saber Viver e eu volto a conversar com a doutora Alvânia Klausig, psicóloga especialista em desenvolvimento infantil. Agora, doutora, além deste assunto, eu sei também que você domina a terapia de casal, não é isso? Mais ou menos. Conta pra gente um pouquinho aí o que é essa terapia. Eu identifiquei nos meus atendimentos com as crianças que 90% não era demanda ou probleminha com a criança. Entendi. Era com os pais, era com a família, né? Então eu decidi aperfeiçoar nesse assunto, trazer os pais para a terapia para eles comunicarem, para conversarem. Porque a gente identificou que os pais não conversam sobre a educação do filho, né? E ainda a gente tem uma hierarquia do pai, o provedor da casa, e da mãe, que é responsável pelo cuidado do filho. E isso reflete na criança. E isso é muito importante, porque acaba sobrecarregando para nós mães, né, doutora? Exatamente. Agora, outra coisa, me conta um pouquinho o que é na prática essa atividade. Essa atividade, ela tem como fator primordial favorecer o diálogo do casal. Entendi. Independente se é um casal que está passando por algum problema, um casal que está divorciando, um casal que está querendo simplesmente comunicar melhor, né? A terapia, ela é feita dentro de um consultório e tem muita dinâmica, tem muito exercício, tem muita brincadeira para o casal se soltar, para o casal relaxar. Porque às vezes o cotidiano impede o casal de ser um casal, né? Diferente quando eram namorados. Aí era meu bem pra cá, meu bem pra lá. Depois que casa, parece que acaba. Então é preciso prevalecer o romantismo, é preciso prevalecer o carinho e o companheirismo. E na terapia a gente consegue resgatar isso. E agora me fala, doutora, quando que é necessário o casal procurar por essa terapia? O ideal é não esperar já estar na corda bamba.
né? Muitos nos procuram quando já quase não tem solução, né? O ideal é uma coisa preventiva, né? Às vezes uma rusguinha, se o casal percebe que eles estão brigando por conta de controle remoto, quem deixou a toalha, né, molhada, caída no chão, é necessário. Não é... Às vezes acho que é exagero, e não é exagero. Porque ali pode estar o gatilho de alguma coisa que está escondida. Aí da briguinha por conta do controle remoto, aí pode gerar uma briga muito maior e vai aumentando. E querendo ou não, uma família melhor analisada, realmente, né, doutora, tem maiores possibilidades para criarem os filhos. Exatamente. Independente do tipo de família. Se é uma família tradicional com pai e mãe, se é uma família mosaico, que é de parceiros vindo de outro relacionamento que tem filhos, se é de uma família que não tem mãe, que não tem pai, que é filho criado com a avó, é importante ser estruturada. Agora me explica, o que é a palavra família para você? Nossa, é uma palavra pequena, mas que tem um significado muito grande, né? A família para mim é a base de tudo. É a base da moralidade, é a base da construção da personalidade, é a primeira instituição, né? Onde a gente tem o nosso primeiro embate com o limite, onde que a gente tem os primeiros exemplos e onde que o nosso caráter é formado. E principalmente a personalidade é modulada, que a gente vê isso eu quero e isso eu não quero. A família ela tem essa característica, né? De propiciar o ser humano para a vida, né, para as outras instituições. Ela é a base. Para mim, eu resumo a família como o início, o meio e o fim de tudo. Eu gostaria de te agradecer imensamente aí por todas essas dicas preciosas aqui conosco no Saber Viver. Eu que agradeço. E você aí de casa, perdeu algo deste programa? Assista através do nosso canal do YouTube. Mande sugestões de reportagens e eu vou ficando por aqui até o próximo sábado. Você acompanhe agora a coluna da Ingrid Vilela. Tchau! Bom dia! Quem nunca deixou para depois a resolução de um problema ou até mesmo o desenvolvimento de um projeto mais complicado que atire a primeira pedra? Sabe quando temos algo importante para fazer, mas não conseguimos iniciar? Fazemos todas as outras coisas antes e deixamos aquilo que é primordial para depois. Procrastinar é um comportamento de adiar algo que temos a resolver. É deixar para depois aquilo que tem ou deve ser feito. É um comportamento comum, mas também muito prejudicial. E, sinceramente, não basta só saber o que é procrastinação e ter consciência que tens procrastinado. É necessário agir para evitar esse hábito que impede de obter uma vida de sucesso. Quer saber como evitar a procrastinação e ser mais ativo? Então priorize-se, tenha compromisso e comprometimento consigo mesmo. Honre a si, valorize a sua vida, a sua história e deseje sempre aquilo que há de melhor para você. Geralmente, pessoas que têm o hábito da procrastinação dão muito mais atenção ao seu mundo exterior. Estão tão focados nos outros que as necessidades dos outros passam a ter mais prioridade. E quando é algo para si, acaba deixando para depois. Além disso, existe outro fator que conduz à procrastinação, que são exatamente os elementos da distração. Aquilo que te distrai, que você nem percebe o tempo passar, se tivesse que escolher como exemplo, esse sabe qual seria? O celular. O entretenimento sempre vai parecer mais interessante do que uma obrigação, ainda mais se você estiver um prazo maior para finalizar aquela situação. Por exemplo, se você fica checando as redes sociais o tempo todo, pode deixar o celular mais distante de você ou até mesmo no modo avião, no momento em que você estiver fazendo alguma coisa, alguma tarefa. E assim ficará muito mais fácil evitar essa distração. Procrastinação é um problema que chega a interferir na vida profissional, nos seus relacionamentos interpessoais e pode inclusive prejudicar a sua saúde, já que isso sempre está atrelado a quê? Sentimentos de culpa e de estresse, ansiedade, criando situações de pressão muitas vezes desnecessárias. Agora que você já sabe disso,
um que te impede de realizar tudo aquilo que é mais importante para a sua vida, para que assim você possa ajudar mais e mais pessoas. Fique atento no seu dia a dia. Siga essas dicas, decida mudar ainda hoje os seus comportamentos e produza muito mais e com mais qualidade e rapidez. Pense nisso e até mais!